Olá, tudo bem com você? Então, falando sobre forças, né, dentro de análise SWOT, como que nós vamos agir, né? Como que nós vamos entender o que seguiriam essas forças? Dentro de uma definição relativamente básica, a gente pode concluir que, em forças, o que é analisado é o que faz com que os clientes optem por um determinado negócio. Qual a disponibilidade de recursos imprescindíveis para a manutenção dos serviços ou produtos? O que diferencia um negócio dos demais outros? Então, são perguntas que nós fazemos sobre forças, né? São perguntas que nós fazemos e essas respostas a gente vai entender quais são as nossas reais forças, né? Então, quando eu faço assim, quando eu me pergunto o que faz com que os clientes optem por determinado negócio, o que eu preciso saber? Quais são os comportamentos desse consumidor, né? O que esse consumidor busca? Quais são os tipos de... Quais são as objeções que ele tem em não escolher outro produto ao invés daquele, né? Ou aquele serviço. Então, entenda que são perguntas que a gente vai... São essas perguntas que a gente enumera para entender essas forças, né? Então, por exemplo, o que o cliente, né, por que aquele cliente ele escolhe andar de Mercedes ao invés de andar de BMW? O que a Mercedes proporciona para aquele cliente que a BMW não proporciona? Qual é o foco, né, que a Mercedes busca, né? Qual a necessidade que a Mercedes tem ali na que atende o cliente, aliás, o que a Mercedes tem que atende aquele cliente que a BMW não tem, compreende? Quando a gente diz qual a disponibilidade de recursos imprescindíveis para a manutenção de serviços ou produtos, a gente diz o quê? Quanto de dinheiro a empresa tem para poder manter aquele serviço operando. Então, por exemplo, um parque de diversões, um Hopi Hari, um exemplo. Quanto de dinheiro que eles têm em caixa para manter a estrutura do parque funcionando, manter os brinquedos com a manutenção adequada, manter a sua folha de pagamento com os funcionários monitorando os brinquedos, né? Quanto dessa disponibilidade de recursos você tem para essa manutenção do serviço ou do produto? E dentro dessa manutenção do serviço e produto entra a parte de inovação, tá? Então é aquela questão onde a gente pode observar que não basta simplesmente estar bem cuidado o ambiente, você precisa trazer inovações. No caso de um parque de diversões, quanto mais brinquedos ele tiver diferentes, quanto mais brinquedos diversificados eles tiverem, melhor vai ser para a imagem do parque, ok? Porque você acaba trazendo mais pessoas devido à diversidade de oportunidades que você oferece para esse cliente, devido à oportunidade que você fornece para esse cliente de ter uma vivência diferenciada, ok? Mas isso pode se aplicar a outros negócios. Então, assim, qual a disponibilidade de recursos financeiros de uma transportadora, né? Eles são capazes de, por exemplo, implementar mais caminhões caso seja necessário para operar uma rota? Ou seja, são coisas que eu preciso observar. O que diferencia um negócio dos demais outros? Qual é o diferencial? O que ele fornece além daquela necessidade básica, né, de atendimento ao cliente? Então, por exemplo, eu tenho um pacote de ração canina de uma marca X, certo? Ela é uma boa marca. Porém, eu escolho uma outra. O que é que essa outra tinha de diferencial? Quais eram os diferenciais dessa outra marca? Ah, porque ela vem com mais proteínas, porque ela vem com mais cereais, mais vegetais. Ela tem dois tipos de proteína, carne, frango. Entendeu? Então é o que diferencia. Então, se a gente trazer isso trazendo uma questão de um produto, agora trazendo isso de uma empresa, qual é o diferencial dessa empresa? Então vamos lá. Qual o diferencial da Magazine Luiza com as lojas 100? O que diferencia? Por exemplo, nas lojas 100,
você precisa ir até a loja para poder comprar, ok? Na Magazine Luiza, qualquer lugar do Brasil, você pode comprar, que a mercadoria ela propõe a chegar essa mercadoria. Então, são coisas que diferenciam. Então, uma pessoa que é um eletrodoméstico, não tem tempo de ir à loja, ou que busca uma praticidade, uma conveniência, ou que inclusive que ela não tenha condições físicas de ir até a loja, de se locomover, o Magazine Luiza proporciona que a loja vá até a casa dela. Então isso é algo que diferencia. Existe o marketing digital muito forte. Já nas lojas 100, o que vai diferenciar o negócio dela para a pessoa que vai até a loja é que eles conseguem trazer um valor um valor do final do produto relativamente mais em conta, uma vez que eles não trabalham com a internet somente com um modelo de negócio mais tradicional, ok? Isso é bom? Isso é ruim? Depende do ponto de vista, depende da análise que você faz, tá? Então, por exemplo, a gente pode dizer que quando você tem como posso dizer, para uma parte do mercado, o que diferencia será um valor econômico, que a loja 100 com certeza ela vai conseguir bater referente ao Magazine Luiza, tá? Já, justamente porque ele não tem aquele custo de transporte, custo logístico, a estrutura é menor. Já a Magazine Luiza, ele vai ser uma força, é a força dele que vai diferenciar ele, essa questão da exclusividade, do atendimento ao cliente sem o cliente sair de casa, ok? Então entenda que esses fatores de análise de forças, né? Quais são os fatores em forças que a gente tem que observar por que os clientes optam por determinado negócio? Qual a disponibilidade de recursos? Quanto de dinheiro que eu tenho para poder manter aquele negócio, aquele produto, aquele serviço? Ok? O que diferencia o negócio dos demais outros? O que ele oferece além do objetivo? Por exemplo, eu falei da loja 100 da Magazine Luiza, o objetivo delas é o quê? É vender eletrodomésticos, né? Vender eletroeletrônicos, vender móveis. Ambas fazem a mesma coisa, ambas vendem. Mas o que vai diferenciar uma da outra é o serviço que cada uma entrega, né? Uma vai entregar um serviço de atendimento, né? Online, e a outra vai te entregar um atendimento presencial, mas com benefícios, ok? Que vai apresentar mais vantagem na hora de você poder efetuar a compra, né? Fraquezas. Gente, é importante a gente lembrar que é o seguinte: nem tudo que é uma força para um negócio é uma força para o outro. Nem tudo que é fraqueza para um negócio é uma fraqueza para o outro, ok? Já nas fraquezas, pense em questões internas que podem ser ruins para o negócio, tais como altos custos de transporte, maiores gastos com manutenção de equipamentos, colaboradores com valor hora mais caro. Então, por exemplo, o que se torna uma fraqueza para uma empresa, né? Quando a gente vai lá na força para a gente entender quanto de dinheiro disponível, aí, e se esse dinheiro, enfim, esse caixa ele está negativo, significa que ele se tornou uma fraqueza. Isso você precisa trabalhar. E o que vai impactar, né? São custos fixos, custos variáveis, né? Os custos de manutenção para poder manter o negócio funcionando. Então, por exemplo, por que existem companhias que elas acabam falindo, né? Porque elas não observam essa fraqueza delas. Então, por exemplo, a Varg. A Varg, ela faliu justamente porque ela tinha um valor, um preço muito alto, o mercado estava mudando, ela não observou essa mudança do mercado corretamente, ela não popularizou o serviço dela, e contrapartida, isso gerou o quê? Um déficit. Então, assim, a empresa estava gastando mais do que ela estava recebendo, ela estava lucrando, né? E o que acontece? Associado a esses fatores a altos custos, né, para manter as aeronaves voando, altos custos
para você poder manter a equipe de manutenção dessas aeronaves, você poder a equipe que vai operacionar essas aeronaves, enfim, você acaba tendo aí isso são fraquezas, né? Porque muitas vezes você não consegue simplesmente desligar aquele colaborador que tem um salário mais elevado, que naquele momento está fazendo a diferença ali no seu budget, né, do setor, né? Você às vezes não consegue, e por não conseguir, isso começa a se tornar. Então, por exemplo, as políticas internas da empresa, elas podem estar atreladas a essa questão de fraquezas. Por quê? Porque muitas vezes essas políticas elas são criadas e cria-se uma cultura em cima disso. E em cima disso existe o quê? A questão do quanto isso vai onerar. Um exemplo, o Banco Santander, eles tinham um prêmio chamado Melhores do Ano. Ou seja, onde eles pegavam os funcionários que haviam se destacado dentro do Brasil e faziam uma premiação, certo? No ano de 2000 e... Não vou me recordar exatamente os anos, mas não faz mais que 4 anos. Esses melhores do ano, eles eram bonificados com uma viagem e um valor em dinheiro. O que aconteceu? Eles eles mudaram o formato da premiação para apenas uma semana, como posso dizer, você não ganhava mais uma viagem, você ganhava apenas um reconhecimento. Então vejam só, isso, por que eles tiraram o fator da viagem? Por que eles cortaram esse custo? Por que eles cortaram o custo do benefício? Porque isso, dentro de uma estratégia, poderia significar uma fraqueza, porque quanto maior for o seu custo de manutenção, quanto for maior o seu custo com o colaborador, mais gastos você vai ter. E quanto mais gastos você tiver, né, quanto mais difícil for para você movimentar você fazer a movimentação do serviço, né, mais difícil fica para você fazer aí, no caso, a contenção de gastos, custos e tudo mais, certo? Por esse motivo a gente considera como fraqueza. Só que sim, fraquezas são questões internas. O que eu posso fazer para mudar o meu negócio, né? Então, eu tenho altos custos, seja com transporte, seja com marketing. Quais são os meus custos? Onde está batendo e onde eu estou empenhando mais dinheiro e tendo menos retorno? Onde eu preciso empenhar dinheiro para ter um retorno maior? Certo? Então, observando essas fraquezas, é muito importante a gente entender que ela serve como uma análise justamente para a gente compreender como que a empresa está e o que a empresa precisa melhorar, tá? Inclusive mudar. Então, não adianta muitas vezes a empresa investir, né, em grandes altos salários, altos cargos, manter às vezes um programa de carreira onde a pessoa vai adquirindo tempo e ela tem um aumento de salário pelo tempo que ela está na empresa, associado às promoções. Isso ao longo do prazo se torna uma bola de neve. Isso começa a onerar demais. Uma vez que você trabalha em um negócio que muitas vezes não, todo negócio tem seus altos e baixos. E às vezes, no período de baixa, você não consegue manter, né? Você pode não conseguir manter, o seu risco aumenta muito. Então tem que tomar muito cuidado sobre essas questões. E essas questões são controláveis, porque são questões internas. Então, assim, o que eu faço para reduzir o meu custo com o transporte? Eu contrato uma empresa, terceirizo uma empresa especializada, mando embora as pessoas que fazem as entregas. Eu simplesmente suspendo as entregas e falo para os clientes que eles precisam retirar na loja. Ok? Equipamentos, manutenção. Então, por exemplo, elevador é uma coisa super cara de se ter dentro de um prédio. Quanto mais antigo ele for, mais caro vai ser a manutenção dele. Então vale a pena eu fazer um fundo de caixa para trocar o elevador a cada 10 anos, um exemplo? Justamente para que o meu custo de manutenção seja reduzido? Então são atitudes como essa que a empresa precisa tomar mediante para não
para mudar essas fraquezas, né? Agora vamos ao exercício, né? Nesse momento você irá pausar a tela e responder para mim. Quais os principais pontos a ser explorados em forças? Quando falamos sobre fraquezas, quais pontos devemos levantar? Certo? Respostas. Quais os principais pontos a serem explorados? A serem explorados em forças? Os pontos são: o que faz com que os clientes optem por determinado negócio? Qual a disponibilidade de recursos imprescindíveis para a manutenção dos serviços ou produtos? O que diferencia o negócio dos demais, entre outros? Quando falamos sobre fraqueza, quais pontos devemos levantar? Pense em questões internas que podem ser ruins para o negócio, tais como altos custos com transporte, maiores gastos com manutenção de equipamentos, colaboradores com um valor hora mais caro, entre outros. Então, se a sua resposta foi dentro dessas respostas que eu dei, né, são parecidas, você acertou. Parabéns! Vamos falar agora de ambiente externo. Ambiente externo é tudo aquilo que envolve a questão macro, né? O macroambiente, aquilo que são forças, né, que estão fora do controle da empresa. Então, situações políticas, desastres, entre outras coisas, que estão fora do ambiente de controle da empresa, mas que ela precisa estar atenta, justamente porque ela estando atenta a esse ambiente externo, ela consegue se precaver, se programar de alguma forma para que os impactos não sejam tão relevantes para a empresa. Aqui entram questões relacionadas à política, crises econômicas, desastres ambientais, taxas de juros, concorrência, mudança na legislação. Então, um exemplo, quando a gente fala de questões políticas, lá nos anos 90, no início dos anos 90, nós tivemos uma questão política que foi o Plano Collor. O que consistia o Plano Collor, né? As pessoas que tinham poupança, caderneta de poupança, que viviam de juros dessas cadernetas, as pessoas que acabavam tendo, em resumo, até as contas de fundo de garantia foram mexidas naquela época. Elas foram bloqueadas. Então, o que acontece? Todas as empresas que tinham todo o seu dinheiro no banco, elas não conseguiam ter dinheiro, elas não tinham autorização para sacar um valor além do que o governo permitia. Com isso, muitas empresas acabaram quebrando e muitas outras chegaram à beira da falência, porque elas não tinham capital de giro para o negócio poder funcionar. Ok? Dentro disso, você tem, por exemplo, questões ambientais, desastres ambientais. A gente tem grandes histórias como Mariana, Brumadinho. Então, assim, todas as pessoas assim, que moravam não, mas pessoas que tinham comércio, pessoas que tiravam uma renda, né, nas proximidades da onde as barragens se romperam enfim, inundou, é um desastre ambiental. E o que acontece? Entendendo isso, a gente sabe que se porventura as pessoas tivessem mais conhecimento, tivessem acreditado, ou até mesmo uma condição financeira melhor, elas poderiam ter pago seguros, justamente para que, caso acontecesse alguma coisa nesse sentido, elas estariam respaldadas de alguma forma. Veja bem, imaginando isso a caráter nível empresa, como uma empresa deve pensar. Eu dei o exemplo de Mariana e Brumadinho, mas são desastres ambientais que têm responsabilidade civil. Não vamos entrar nessa questão, vamos entrar no que eu, como um empresário, que tivesse uma loja, alguma coisa nesse sentido, próxima à barragem. Tá? Mesmo que essas barragens nunca se rompessem, mas elas nunca deixaram de ser uma ameaça. Né? Elas nunca deixaram de ser uma coisa do ambiente externo que você não conseguiria controlar.
certo? Entendendo isso, o que a gente faz, né? A gente começa a nos respaldar o máximo possível para que a gente consiga não ser tão impactados, né, quando acontece alguma coisa nesse sentido. Então, fica claro para vocês que crises econômicas, desastres ambientais, taxa de juros. Veja bem, quando a gente fala de taxa de juros, significa que se você pegar R$ 1.000 hoje, amanhã você já vai pagar 2.000. Entendeu? Então, quanto mais alto for a taxa de juros, mais difícil fica para você se manter muitas vezes. Por quê? O que acontece? Existem muitas empresas que elas têm um fundo de caixa limitado, não é um fundo de caixa muito elevado, e que ela depende do pagamento em dia dos seus clientes. Mas se porventura o cliente ele não paga em dia, ou a tratativa de pagamento dele é uma tratativa que demora 3 meses, 90 dias, 30 dias, 60 dias, dentro desse período, a sua operação ela precisa se manter. A sua operação precisa se pagar. Então, como que você vai pagar o seu funcionário? Como que você vai pagar, né, a sua estrutura para poder continuar oferecendo esse serviço? Certo? Então, onde você acaba pegando empréstimos e com a taxa de juros muito elevada, significa que ao término, né, quando ele recebe o dinheiro e vai efetuar o pagamento, com os juros muito elevados, ele vai pagar muito mais do que realmente ele utilizou. Assim sendo, esse dinheiro que era para estar dentro da empresa sendo investido, ele acaba indo parar na mão do banco. Ok? Concorrência. A concorrência a gente não controla, porque dentro da concorrência você tem vários fatores tecnológicos, você tem fatores do produto ou serviço que ele entrega a mesma coisa que você, porém o serviço, a tecnologia é diferente. Então, nós temos que estar atentos a isso. Então, dentro da concorrência direta e indireta, a gente precisa observar como que elas impactam diretamente do nosso negócio. Apesar de ser algo que você não controla, mas observando a concorrência, observando a política, observando as crises econômicas, você começa a ter base para criar um respaldo frente a esses problemas, ok? Entendendo isso, a gente pode dizer o seguinte, que nesse caso é essencial que a empresa esteja atenta a tudo que envolve o mercado no qual ela está inserida, a fim de lidar de forma eficaz com quaisquer acontecimentos. Aqui as oportunidades e ameaças devem ser observadas e trabalhadas. Então, quando a gente começa a falar dos fatores externos, entenda que as oportunidades e as ameaças elas precisam ser trabalhadas de forma a trazer o quê? Essa segurança para o cliente, né? Desculpa, essa segurança para a empresa. Não para o cliente, mas para a empresa. Por quê? O que acontece? Se eu tenho uma crise econômica muito forte, onde eu vejo que não existe, onde eu observo que o poder de compra da população está mudando, está caindo, o que eu faço? O que eu vou criar? Né? Então, por exemplo, uma coisa que aconteceu muito nesse período aí de 1 ano e meio para cá. Antes as pessoas compravam 1 quilo de carne, certo? Para conseguir vender, o que muitos açougues começaram a fazer? A fracionar essas carnes. Então, por exemplo, se antes a pessoa comprava 1 quilo, agora ela compra meio quilo. Se antes ela comprava 1 quilo de linguiça, agora ela compra meio quilo. Entendeu? Fracionando foi a maneira que o açougue encontrou de mostrar para o cliente um valor um pouco menor, que esteja acessível ao bolso dele, certo? Sem que ele perca a questão da compra, ok? Fazendo com que o cliente compre menos, mas continue o quê? Comprando, ok? O fato do cliente comprar menos não é fator predominante para que a empresa não lucre, tá? Por quê? Porque nesse caso do açougue, ele não está vendendo barato, ele está vendendo num preço, mas mostrando para o cliente que meio quilo
é um preço acessível, ok? Então, a questão econômica é uma coisa que você, empresa, não tem como controlar, porém, você tem como se esquivar e criar mecanismos para que a empresa continue sendo lucrativa e continue tendo a sua vida financeira saudável, né? Quando a gente começa a observar a concorrência, né? Uma das coisas que impactam muito na questão da concorrência é justamente a não observar, tá? Não analisar. Lembre-se que dentro de uma concorrência, nem tudo o que o seu concorrente faz vai ser ideal para o seu negócio. Existem maneiras de enxergar, né? Existem maneiras de você criar o negócio, existem maneiras de você poder fazer o negócio acontecer, mas que nem todas essas maneiras vão ser iguais para todo mundo, ok? Até mesmo porque partimos do princípio de objetivos, partimos da cultura da empresa, temos que entender quem são os clientes, né? Que consomem, que optam por aquele produto. Então é mais ou menos assim. As pessoas que procuram um lanche de mortadela do mercado municipal de São Paulo, consequentemente, se ela pedir um lanche de mortadela na padaria do lado da casa dela, ela vai ter. Só que que o que movimenta, né, essa pessoa, qual a observação que ela faz em não comer na padaria do lado da casa dela e ir no mercado municipal? Ela vai visionar o que é a experiência, ela vai entender que existe todo um conceito. Só que no mercado municipal não tem só um lugar que vende um lanche de mortadela. Existem vários. Então, entre eles, existe o quê? Existe essa concorrência direta, porém, dentro dessa concorrência direta, eles precisam mostrar diferenciais além. Então, é onde eles vão colocar mesas, cadeiras, um atendimento amistoso, né? Fazer com que esse sanduíche, por mais simples que seja, seja um diferencial ante ao outro que também vem um sanduíche de mortadela, ok? Mudanças na legislação. Quando a gente fala de mudanças na legislação, a gente pode observar, por exemplo, leis trabalhistas, né? A legislação trabalhista ela veio mudando nos últimos tempos, ela veio conseguindo aí uma flexibilidade do empregador para o funcionário, e essas mudanças, inclusive do INSS, entre outras, impactam diretamente nas empresas, né? Positivamente, em alguns casos, negativamente, em alguns casos também, né? E uma coisa que a gente precisa entender também quando a gente fala de legislação, por exemplo, nós temos algumas formas de tributação, né? De como que o governo cobra imposto das empresas, né? Então você tem um simples, que é um imposto único, onde vai abranger PIS, COFINS, contribuição social, enfim. É um imposto único que a empresa paga. Só que para ela poder ser optante por esse sistema do governo, ela não tem, ela só pode faturar até X%. A partir de X%, ela entra no esquema de lucro presumido ou lucro real, né? Que é uma outra maneira de tributação mais cara, mas que, querendo ou não, ela acaba tendo aí a possibilidade de vender mais, digamos, o orçamento dela pode aumentar muito, né? E aí, de qualquer forma, ela não conseguiria ser simples, né? Então, todos os anos, a cada X tempo, acaba mudando. Isso é uma das coisas que acaba mudando, então, porque acaba aumentando o piso. Então, aquela empresa que ela está enquadrada esse ano no Simples, né? Devido a talvez um volume maior de vendas, devido a um. Porque assim, toda vez que você vende, você emite nota. Se você emite nota, você tem que recolher imposto. E você informa o governo. A partir do momento que você tem uma emissão de nota, você tem aí um recolhimento do governo sendo apresentado, o que vai acontecer? Você corre o risco de ser desenquadrado nessa modalidade de simples, que é apenas um imposto que você paga, devido ao seu valor de faturamento, e por ser consequente pagar um imposto maior. Só que isso vai mudando, vai mudando durante os anos. Então, se vamos supor, tá, exemplificando, se o ano passado
era até 100 mil reais, que a empresa poderia se enquadrar no Simples, esse ano, essa mesma empresa, ela pode, supondo que o Simples ainda esteja 100 mil reais, se ela porventura exceder esse faturamento, ela vai entrar numa outra carga tributária. Isso significa o quê? Que ela tem que ficar de olho tanto na questão da legislação, para que ela possa realmente não ser pega desprevenida. Então, por exemplo, ela já sabendo que ela vai exceder a carga tributária, ela já consegue se antecipar, inclusive em recolhimento de imposto, verificar com o contador qual vai ser a melhor estratégia para que ela não pague, né, tanto imposto, ou até mesmo porque ela não se incida em multas em cima desses impostos, certo? Então, quando a gente pensa aqui em ambientes externos, é exatamente isso: política, né, crises econômicas, desastres ambientais, taxas de juros, concorrências, mudanças na legislação e tudo aquilo que são fatores incontroláveis pela empresa, mas que em cada segmento se torna aí uma ameaça, digamos assim, né? Então, que fazem parte do fator externo. Então, por exemplo, o que seria uma ameaça para um buffet, né? Um buffet, ele fornece comida para um evento, enfim, vamos supor que é um buffet de casamento. Qual é o fator que seria uma ameaça para esse buffet? Além de todos que a gente está citando aqui. Por exemplo, um fator que é incontrolável é o preço dos produtos. Tipo, uma greve de caminhoneiros. Vai impactar no buffet? Vai, é um ambiente externo. Por quê que vai impactar? Porque a fruta que você precisa, os ingredientes que você precisa para realizar um cardápio em volume para uma quantidade grande de pessoas, pode ser que você não encontre, né? Ou até mesmo que os preços estejam elevados e você seja prejudicado financeiramente, uma vez que o cliente, uma vez que esses valores não são repassados para o cliente, certo? Então é isso. Então são fatores que a gente não consegue controlar, mas a gente consegue se precaver quando a gente começa a analisar mais profundamente o como fazer, certo? Nesse caso é essencial que a empresa esteja atenta a tudo que envolve o mercado no qual está inserida, a fim de lidar de forma eficaz com quaisquer acontecimentos. Aqui as oportunidades e ameaças devem ser observadas e trabalhadas, certo? A análise SWOT relaciona ao ambiente externo e envolve o microambiente e macroambiente. O que seria o microambiente? Seriam os fatores internos, né? E o macroambiente seriam os fatores externos. O primeiro envolve as forças que trabalham em seu setor, ou seja, como fala assim, forças e fraquezas, que é o ambiente interno. Então, o primeiro envolve as forças que trabalham em seu setor de atividade e forma como uma agência se relaciona com elas. De modo geral, alguns aspectos que podem ser tratados como oportunidades ou ameaças envolvem, né? Vamos lá, o que envolve nesses aspectos? Clientes, o comportamento do cliente pode ser uma barganha e em outras coisas. Então, quando a gente fala sobre oportunidade no ambiente externo, a gente tem que observar o comportamento do cliente, né? Como que ele reage frente ao produto que você está anunciando, como que o cliente, qual a necessidade do cliente. Então, por exemplo, estou lançando no mercado um produto que não tem no mercado, né? Vamos supor que seja uma espécie de um tira-manchas para roupas coloridas que é super potente e não estraga a roupa. Eu não tenho nada que seja. Eu tenho produtos com nome similar, mas que não entregam o que o meu produto entrega, certo? Qual é o comportamento do meu cliente, né? Como que ele vai reagir? Ele vai comprar esse produto? Qual a estratégia mercadológica eu vou utilizar, né? Então, dentro disso, a gente pode dizer que é uma oportunidade, porque eu tenho diversos produtos, mas aquilo que eu entrego, eu tenho diversos produtos similares, mas o que realmente entrega aquilo que se propõe é o meu produto. Qual o poder de barganha? Quanto que ele pode pagar por aquele produto, né? Quanto que ele está disposto a pagar por aquele produto? Entre outras coisas, como a necessidade, qual a necessidade que ele tem sobre aquele produto. É um produto que ele compra uma vez por mês? É um produto que ele compra uma vez por semana? Qual o índice de compra, né, dele durante o mês?
Fornecedores. O seu poder de negociação com eles é um exemplo. Então, por exemplo, tanto o seu poder de negociação com os fornecedores, né, que aí então versa sobre a questão de preço, quanto que ele vai conseguir fazer para você, dependendo do volume que você comprar, dependendo do volume que você fizer. Outra coisa que pode ocorrer é parcerias com o seu fornecedor, né? Então, por exemplo, se eu tenho aí uma empresa de... Deixa eu pensar aqui. Uma empresa de locação de carro. Meus fornecedores quem são? As montadoras, certo? Então, eu posso criar uma parceria com a montadora falando que os carros da linha de... Vamos supor que a minha locadora ela tem 3 categorias de carro, A, B, C. E nessas 3 categorias, a letra C seria a categoria mais econômica. Então, todos os carros da minha categoria econômica serão apenas de uma marca. Supondo, então, que esses carros sejam todos da marca da Renault, linha Kwid. Então, eu estou dando à Renault a oportunidade de exclusividade sobre um determinado mercado meu, que é a locação de veículo. E o que isso pode ser interessante? Qual a parceria que eu posso ter aí? Uma redução maior no valor dos veículos, né? Com essa parceria, uma vez que eu vou estar colocando mais carros da linha, levando em consideração que é uma locadora, eu estou fazendo o quê? Estou levando aliás, os clientes quando alugam esse carro, eles vivenciam esse carro. Então, eles conhecendo o carro, a chance deles comprarem um carro similar, parecido, igual, é muito grande, ok? Então você acaba, para a montadora isso é muito bom, uma vez que para eles, quanto mais pessoas conhecerem o veículo deles, melhor, certo? Uma vez que você vai ter a maior chance, você aumenta o seu público, né? Você aumenta o alcance do público, né? Quando você faz esse tipo de negociação. E dentro da questão de concorrentes, o que a gente pode dizer? O que a gente observa? A quantidade de agências, a quantidade de empresas do mesmo segmento, né, que tem naquela região. E como é o relacionamento delas e qual é o nível de rivalidade. Por exemplo, na hotelaria você vai ter o quê? Os hotéis, vários hotéis, um próximo dos outros. Então, por exemplo, você tem hotéis ali na Berrini, que são hotéis que ficam todos muito próximos. Então você tem o Sheraton, você tem Stan Plaza, você tem o Hilton, você tem o... Não, Nick. Esqueci o nome do outro hotel. Mas enfim, você tem uma gama muito grande de hotéis aqui naquela região. Muitos com a mesma categoria, né, de estrelas e outros com uma categoria superior. Então como que funciona? Quando a gente observa nesse setor como que funciona a concorrência, você vai observar em quais plataformas eles vão estar, plataformas digitais, quantas unidades de hotel eles têm naquela região, eles são fortes naquela região. Veja bem, quando a gente fala de hotel, a gente pode falar regional, nacional e mundial. Então, quando você observa uma rede mundial de hotéis, a gente sabe que a rede Accor vai ser uma das maiores, certo? Agora, se a gente observa isso numa proporção regional, por exemplo, na Berrini, a maior vai ser a Stan Plaza, porque na mesma rua eles têm 5 hotéis, basicamente, né? Então, entendendo a quantidade de hotéis que eles têm, ali na região da Berrini, eles são extremamente fortes. Por quê? Porque eles têm um maior número, uma boa parte do mercado ali é deles, corresponde dos hotéis deles, certo? Qual a relação da Stan Plaza com os outros hotéis de outras bandeiras? Quando a gente diz bandeira na hotelaria, seriam outras marcas, né? Então você tem a Blue Tree, você tem a HIG, perdão, HJPG, uma coisa assim. Você tem a Quality, que é da Intercontinental. Você tem, como já disse, a Blue Tree. Você tem, enfim, você tem uma gama muito grande de hotéis Intercity. Como que eles se relacionam? Então, por exemplo, na madrugada, existem alguns dados que são muito importantes, que é feito pela auditoria noturna. E as auditorias noturnas dos hotéis, elas trocam informações entre elas. Então, por exemplo, taxa de ocupação,
quantas pessoas estão hospedadas ali, qual foi o preço da diária média. São várias informações que você acaba obtendo da concorrência. Como que funciona essa concorrência? Qual o relacionamento delas? É um relacionamento muito bom, porque apesar de serem concorrentes, eles não se negam a fornecer informações, mesmo que, como eu posso dizer, voluntariamente, né? Eles não se negam a fornecer informações de como está a situação deles naquele dia, certo? Porém, você vai ter outras questões, por exemplo, lojas de comércio, por exemplo, Magazine Luiza e Casas Bahia. Eles trocam informação entre eles, mas a rivalidade no dia a dia é muito grande. Então, por exemplo, a pessoa vai na Casas Bahia e ela se propõe a comprar determinado produto. Se ele falar que lá na Magazine Luiza está mais em conta e que talvez seja por esse motivo que ele vai comprar, o vendedor ele vai perguntar qual é o valor e vai tentar fazer o máximo, trazer todos os diferenciais para você. Então entenda que são fatores externos, né? Então são fatores que você não tem controle. Você não tem controle sobre o cliente, sobre o comportamento do cliente, porque esse comportamento ele versa sobre a condição financeira, econômica, versa sobre a necessidade. Então você não tem controle sobre isso, uma vez que isso vai mudando no decorrer. Fornecedores, a mesma coisa. Tem fatores externos que impactam, né, nos fornecedores e que consequentemente pode nos impactar também, tá? Concorrentes, a gente pensa nos concorrentes, a gente vai ter, você precisa analisar esses concorrentes para você entender qual é o nível de relacionamento deles, né? Qual é o nível de rivalidade, como que funciona essa rivalidade, né? Vocês conseguem trocar informações e se ajudarem? Vocês não trocam informações? Toda informação que você tem é parte de uma observação, de uma análise, de uma pesquisa de mercado, certo? Barreiras. Quais são as barreiras, né? As barreiras de entrada para os que estão começando agora, quais são elas? Como podem atrapalhar, né? Então, quando a gente pensa em barreiras de entrada, nada mais é do que a gente imaginar o quê? Quais são o que nós precisamos superar, né, para entrar naquele momento, né? Então, por exemplo, o que a gente pode dizer que é uma cláusula de barreira? Se eu quero começar um negócio de esteticista, né, de clínica voltada para estética, eu preciso. Qual a primeira barreira que eu tenho, né? Qual a primeira barreira? Eu preciso das licenças. Quem vai me liberar essas licenças? A prefeitura. A prefeitura, o estado, o governo. Então, essa é uma das primeiras barreiras. Você ter as licenças, ok? Porque não depende de você. Por mais que você tenha dinheiro, é o governo que vai fazer a liberação. O governo que faz a abertura do CNPJ para você ter uma empresa regular, ok? Substitutos. Que soluções alternativas existem para os serviços que a sua agência oferece? Se há ameaças sérias. Então, assim, por exemplo, quando a gente fala de substitutos, a gente pode dizer, entra uma concorrência indireta também, né? A gente pode pensar numa concorrência indireta, né? O que a pessoa pode substituir? Vamos supor que eu venda refrigerantes, certo? Mas a pessoa está com sede e ela não quer refrigerante, ela quer beber um suco, certo? Qual o substituto que eu tenho que o meu concorrente pode fornecer para ela? Suco, ok? Então veja bem, o produto ele não é igual, mas ele acaba substituindo a finalidade final, né? E dentro dessa questão dos substitutos você tem N fatores. Então, por exemplo, eu tenho um cabelo oleoso. O tipo de shampoo que eu utilizo é um shampoo para cabelo oleoso, certo? Só que se não tem da marca X, eu acabo comprando da marca Y. Porque os dois me entregam a questão que é um shampoo para cabelo oleoso. E por mais que eu goste da marca X, se ela não tiver, eu levo a marca Y. E tá tudo certo. Ok? E é nesse ponto que você precisa entender onde essas ameaças se tornam sérias, né? Onde essas ameaças
elas podem prejudicar o seu negócio. Então, por exemplo, se eu chego no mercado e estou levando o da marca Y porque eu não achei da marca X ou porque não tinha, significa que existe uma ruptura de mercadoria no ponto de venda. Se existe ruptura de mercadoria no ponto de venda, consequentemente, eu estou impedindo os próximos clientes a comprarem o meu produto. Eles vão acabar levando um substituto, ok? Então, significa que houve uma ruptura na questão da mercadoria no ponto de venda. Então, o que, que acontece? Quando existe essa ruptura, pode acontecer por dois motivos. Ou por um fator externo, no sentido de não ter chegado, de não ter sido solicitado, ou por um problema mesmo de demanda. Ou seja, você tem uma demanda muito maior e você precisa ofertar mais produto, tá? Quando a gente pensa nessa questão dos substitutos, é justamente imaginando que o porquê que esse produto ele vai fazer frente ao meu, por que ele vai ser um substituto meu, ok? Entendendo isso, a gente consegue criar estratégias para que nosso produto tenha sempre um diferencial e que esses substitutos não consigam se valer sobre o nosso produto, ok? Agora, quando a gente fala de intermediários, vamos lá. Quais existem nos segmentos? Então você tem que analisar quem são os segmentos intermediários. Então vamos supor que, vamos dar um exemplo de sabão em pó. Nós temos o Omo, o Ariel e deixa eu pensar aqui, o sabão em pó Urca, né? Ah, e o Brilhante. Então você tem o Omo, o Ariel, o Brilhante e o Urca. Quem vai ser o intermediário do Omo e do Ariel? Quem serão os intermediários um do outro aí? Vai ser o Brilhante. O Urca, ele não é um intermediário entre o Omo e ele, mas sim, ele é um intermediário entre o Brilhante e ele, certo? E esse é apenas um exemplo. Então, para a gente entender o que seria intermediários, no segmento você precisa entender quem está ali no meio, né? Quem, quando na ausência de um produto, vai substituir, entendeu? Não os substitutos em si, mas quem ali dentro do segmento é um produto intermediário. Ele não é um substituto, mas ele está ali no meio da procura, né? Então, assim, quais segmentos existem nesse poder de barganha deles, né? Então, como que eles funcionam? Entidades de classe, como elas se organizam, se elas têm poder de pressão. Você precisa observar, por exemplo, sindicatos. Sindicatos são entidades de classe. Como que eles se organizam? Por exemplo, você tem o sindicato dos metalúrgicos. Como que eles se organizam? Eles fazem, por exemplo, quando existe uma demissão em massa, coisa do tipo, os sindicatos vão para as portas das fábricas, reivindicam como posso dizer, direitos para a classe. Lembrando que toda a classe trabalhadora, né, elas fazem parte de um sindicato, justamente porque esses sindicatos fazem a normativa das especificações inerentes àquela função, ao trabalho. Então, por exemplo, dentro do sindicato dos hoteleiros, a faixa salarial é uma para a recepção, para a governança, enfim. Porém, se você vai trabalhar num empreendimento que é um condomínio, por mais que ele ofereça serviços de hotel, aí o sindicato é outro. Então, você vai ter outras normativas, certo? Então, entidades de classe, você precisa entender exatamente qual que atende o seu segmento. Por exemplo, uma área que você vai observar, que você acaba tendo... Porque assim, o fato de você ter uma empresa não significa que você vai ter somente um segmento, né? Uma entidade de classe ali. Dependendo do que você produz, você vai ter 2, 3 entidades de classe. Então, um exemplo, se você tem uma clínica médica, ok? Uma clínica de exames laboratoriais, você vai ter ali a entidade de classe, o Corém, que é o responsável pela setor da enfermagem, certo? Porque são as enfermeiras, auxiliares e técnicas que fazem a coleta dos exames. E você vai ter uma outra entidade de classe que vai trabalhar com a parte de análise clínica, de análise técnica,
do material que foi coletado pela enfermagem. Então, assim, dentro da mesma empresa, eu tenho duas entidades de classe, certo? Entendendo isso, a gente consegue se organizar, porque são fatores externos. Então, assim, por exemplo, se a entidade de classe da área da enfermagem faz um aumento muito grande, coisa do tipo, você não consegue controlar. Porém, você consegue entender quais são essas entidades para que você possa realmente fazer o pagamento dos funcionários, tudo dentro da lei. Lembrando que quando você faz as coisas fora da lei nesse segmento, nesse entendimento, o que acontece? Você acaba gerando um problema futuro. Por quê? Porque você decorre em multas, entre outras coisas, que de uma forma ou de outra você acaba tendo que pagar lá na frente para o colaborador. Certo? Leve em consideração o macroambiente. O que seria levar em consideração o macroambiente? Que a gente tem que olhar o ambiente maior, né? Tudo que vai estar fora da empresa ali naquele momento. Então a gente tem que estar de olho ali. O macroambiente é mais abrangente, referindo-se a tudo que está na agência e do segmento, né? Então ele é macroambiente é mais abrangente, referindo-se a tudo que está além da agência e do segmento, ou seja, ele não vai falar somente do negócio, ele não vai falar somente do segmento que você atua, ele vai falar de coisas que vão além. Nesse sentido, é importante analisar o que os índices econômicos têm a dizer sobre o futuro do país, que tendências a população apresenta, que revelam um novo comportamento social, como tudo isso influi em seu negócio, aspectos interessantes a observar. Quando é que a gente pensa assim, sobre comportamento do consumidor, índices econômicos, por exemplo, filtros de papel para coar café. Os filtros de papel para coar café, eles existem fora do Brasil há muitos e muitos anos. Mas culturalmente no Brasil, ainda há pessoas que utilizam qual coador? O coador de pano. No caso, os filtros Melita, eles tiveram que fazer o quê? Eles tiveram que trabalhar muito essa questão da praticidade, mostrar o diferencial de um café coado no Melita do que coado num coador de pano, justamente para trazer para a população o quê? Uma facilidade. Só que essa facilidade eles só conseguiram identificar que seria interessante trazer para o Brasil após algumas análises. Primeiro o comportamento do consumidor, depois os índices econômicos. Afinal de contas, só faria sentido eles criarem uma empresa no Brasil, nesse segmento, se as pessoas tivessem condições de comprar os produtos que eles produzissem, certo? Nesse sentido, quando você olha o macroambiente, você tem que olhar o quê? Quais são os índices econômicos, né? Como que as pessoas se comportam, como que as pessoas estão reagindo, as pessoas possuem dinheiro para ter determinado produto? Quanto que elas estão dispostas a pagar por aquele produto, certo? Entendendo isso, você vai trazendo outras situações, como as tendências que a população apresenta. Com o passar dos anos, aquilo que a gente poderia enxergar nos anos 60, início dos anos 70, que era o pai sendo o provedor, né? Dentro de uma família onde dentro de uma família onde você tem o pai e você tem a mãe, o pai ele era o provedor, ele que trazia o dinheiro para as finanças, e a mãe era a dona de casa, que cuidava de toda a parte de alimentação, o vestuário, da limpeza da casa. Então, era uma parceria ali, certo? Porém, com o passar dos anos, as necessidades das pessoas mudam e a economia muda. E os valores, os conceitos também mudam. Então a mulher ela começou também a trabalhar fora, ela começou a trabalhar fora e nesse ínterim para ajudar o marido, para ajudar nas coisas da casa, né? E muitas por uma questão de serem mães solteiras, né? Entendendo isso, a gente consegue entender o seguinte, que eles analisaram? Poxa vida, a pessoa quer tomar um café, mas ela tem que pegar, lavar o coador para poder coar. Ela levantou cedo e ela se atrasa e, poxa, por que não
indicar isso para essa pessoa. Então, a tendência da população, né, como a população mudou, foi onde eles entenderam que é onde eles teriam mais oportunidades, né, para poder fazer um bom negócio, no sentido, eu vou ter mais pessoas procurando o meu produto pela praticidade que ele oferece. Então pensa assim, aquela mãe de família que está indo trabalhar e que ela precisa ela quer tomar café, mas ela não quer ficar lavando o coador, ela precisa ir rápido, né? Ela não quer se sujar na beira da pia. E isso se reflete também dentro de outras situações, como da agilidade, da praticidade. Então, tudo isso foram benefícios que o Condor Melita trouxe. Mas esses benefícios que eles trouxeram só foram possíveis porque eles analisaram o quê? Fatores econômicos, né? Como que o país vai se comportar com a empresa aqui dentro do Brasil, porque afinal de contas eles estão investindo o dinheiro deles aqui dentro, né? Como qual seria o comportamento da população mediante ao filtro de papel. Lembrando que o filtro de papel para o café hoje em dia é algo popular, mas lá nos anos 50, anos 60, anos 70, não era algo popular, então não era todo mundo que utilizava, certo? E, né, como tudo, né, a gente precisa entender quais são esses aspectos. Então vamos falar um pouquinho desses aspectos. Então ficou claro para vocês que, nesse sentido, quando a gente diz sobre analisar o macroambiente, a gente tem que enxergar a empresa fora dos muros dela para entender se faz sentido determinadas ações. Certo? Os aspectos mais interessantes que a gente precisa observar são esses aqui, ó. Os projetos de lei, os novos governantes, as correntes ideológicas, política, legislação. O que acontece? Você precisa ficar de olho, porque isso pode ocorrer alguma mudança na lei que impacte diretamente no seu negócio. Seja na questão de gestão de pessoas, seja na gestão de materiais e produtos. Por exemplo, pessoas que fabricavam móveis com madeira de lei, né? Com a proibição da utilização de determinadas madeiras, essas pessoas ficaram sem a matéria-prima para fazer a entrega dos móveis que elas gostariam. Então elas precisavam o quê? Achar outras madeiras que fossem permitida a utilização para que elas pudessem fazer a entrega desses móveis, mesmo ainda que a madeira seja diferente, ok? A inflação, os níveis de consumo, a renda da população, a economia, novamente, é um fator macroambiental que você precisa observar. Por exemplo, o Brasil ele passou por momentos de inflação muito grande no início dos anos 90. Né? Admito, durante um bom tempo aí, o Brasil tinha essa inflação, mas nos anos 90, que é a minha geração, no início dele era muito nítido, que minha mãe ia de manhã no mercado e comprava alguma coisa que estava na promoção, se ela fosse à tarde a mesma coisa já estava com outro preço. Justamente porque a inflação ela não era estável, então aquilo que valia um preço de manhã, automaticamente ele se desvalorizava ou valorizava-se mais ainda no término da tarde, certo? E isso, a inflação, ela reduz o poder de consumo da população, né? Reduz a renda da população. Então, países onde você possui uma inflação muito alta, o grande risco de você administrar uma empresa em países assim é justamente essa questão de você realmente ter a insegurança de que você não vai conseguir, como posso dizer, a população não vai ter renda para adquirir os seus produtos. Consequentemente, se não tem ninguém que compra, se torna uma ameaça para sua empresa. O crescimento da população, a natalidade, a escolaridade. Isso são dados demográficos. Quando você observa esses dados de macroambiente demográficos, por que o crescimento da população é interessante? Porque quanto mais pessoas nascem, mais produtos, mais oportunidades de negócio você acaba tendo. Quanto mais pessoas possuem um nível escolar maior, melhor se torna para você vender determinados produtos, uma vez que a pessoa ela já compreende e já entende, né, a necessidade de determinado produto, certo? E isso demonstra também uma evolução por conta da escolaridade. Então, por exemplo, quanto maior a escolaridade das pessoas, mais conhecimentos elas vão ter, mais valor elas vão acabar dando. O controle de natalidade, né?
quantidade de pessoas que morrem, né? No caso, se a gente parar para pensar em natalidade, a gente pode pensar em criança, a quantidade de crianças que nascem, que morrem, né? São fatores que a gente tem que observar justamente porque uma população que não se renova é muito difícil que você consiga manter essa economia produtiva, ok?